Olha, a nossa convidada está aí, a conexão está boa. Boa noite. Deixa antes de eu dar uma boa noite, eu queria fazer, na verdade, uma apresentação especial. Que, afinal de contas, não é todo dia que a gente tem uma convidada tão especial aqui com a gente. Então, eu queria fazer uma apresentação especial, tá? É o seguinte, a apresentação de hoje é em forma de história, é em forma de memória, é em forma de lembrança. Com um pedaço de madeira, Pedro Augusto e Maria Augusta iam abrindo as covas no meio do roçado. Atrás deles, uma fileira de crianças que despejavam as sementes com as mãozinhas e ajeitavam o grande feito com os pés. Milho e arroz, jerimum, melancia, nessa ordem. Mais tarde, o lugar se transformaria e daria espaço para o mandiocal. Sem perceber, Pedro e Maria não só faziam uma trilha de sementes que germinavam na terra, mas plantavam sementes no coração dos seus filhos. Eles aprendiam a ter a imensa satisfação em poderem ajudar e dividir as dores e alegrias com os pais. Não era diferente quando a pequena menina, que antes plantando milho e arroz, agora descia a parte de cima de casa, dividida entre uma varanda, sala, quarto e cozinha, e ia dar na oficina do tio Pedro, bem instalada na parte inferior da casa de palafitas. Ali, sentada num cepo de madeira, ela apoiava o queixo nas mãos, enquanto via, encantada, a habilidade do tio na confecção de abanos, cestas e peneiras. Do lado de fora, ela gostava do tranquilizante aroma de resina de breu. E muitos anos depois ainda guarda a lembrança do chão de pissarra vermelha de onde subia um vapor quente depois da chuva. No meio da Inglesinha, da Hilda, Diná, Stefânia e Jacinto, entre tantos outros bonecos e bonecas, sendo apenas uma comprada e os demais todos feitos e costurados à mão, ela entrava no seu mundo da fantasia. E certamente essas não são meras recordações, porque suas histórias vividas no Acre fizeram muito da mulher guerreira que a gente conhece hoje. Marina Silva, ambientalista, professora de história, foi senadora, ministra do Meio Ambiente, 2 vezes candidata à presidência da República e é quem eu tenho nessa noite o imenso prazer de ter aqui com a gente. Boa noite, minha amiga querida Marina Silva. Boa noite, Carlinhos. Agora eu precisei tomar fôlego. Você foi fundo, foi longe. Uma surpresa especial, um carinho no coração. Obrigada, obrigada. Fiquei emocionada. É uma alegria estar aqui com você, meu amigo querido, e agradecer pela tua sensibilidade de mergulhar nessa história que me é tão cara. Acho que o fio mais precioso que teceu a minha vida é essa família lá no meio da mata, do seringal, com todas essas coisas que você citou, alguma delas aqui, muito significativas. Muito obrigada. Eu falei essas coisas da tua infância que remetem à tua infância. E aí eu queria começar te perguntando hoje à noite, o que daquela Marina continua ainda muito vivo dentro de você e que tempo nenhum, até hoje, foi capaz de matar? Com certeza é a herança e o legado da minha família. Eu costumo dizer que eu nasci numa comunidade de serviço. E eu geralmente, quando alguém me pergunta, né, o que é a política para mim, eu sempre digo que a política para mim é um lugar de serviço, de servir. E isso dito por um político, às vezes cheira a demagogia, mas é exatamente assim que eu sinto, é assim que eu procuro agir, é assim que eu penso. A minha mãe, ela era uma costureira, uma mulher muito corajosa e trabalhadora, era matriarca da nossa família, e ela fazia as roupas para as pessoas, da roupa de batismo à mortalha, passando pelo casamento, tudo de graça.
O meu pai sabia ler, escrever e matemática. Ele fez até o terceiro ano, né, do primário, no Ceará. Então, ele era uma pessoa que tinha um conhecimento. E ele ficava fazendo as contas no final de semana para os seringueiros, para que eles não fossem enganados pelos patrões. Ele já estava cansado de uma semana extenuante de trabalho, coletando lá, andando em média 14 quilômetros por dia, todo dia da semana, e ficava o final de semana fazendo essas coisas. Quando alguém adoecia, não importava onde, ele ia para lá aplicar a injeção, porque ele tinha um aparelho de vidro de dar injeção, ou alguém ia lá para casa para ele fazer isso, quando a pessoa ainda podia andar. Minha avó era parteira, cuidava dos partos daquela redondeza toda, era muito feliz de nunca ter perdido nenhuma mulher, nenhuma criança, num seringal que as mães tinham, em média, 10 filhos. Eram 3 parteiras nesse seringal, minha avó tomava conta de uma parte, que eram mais ou menos 260 famílias. E meu tio, esse que você falou, ele era cesteiro, cerameiro, ele era ferreiro e sabia tudo. E ainda era mateiro. Quando alguém se perdia, era ele que as pessoas recorriam. E tudo isso era feito de graça. Então, a gente morava isolado. A casa mais próxima ficava 1h45 da nossa casa, que era a casa do pai e da minha mãe, né? Mas todo mundo recorria ali àquele lugar. Então, para mim, servir é algo que faz parte. Eu nasci nesse lugar, fiquei até os 16 anos nesse lugar, e isso eu aprendi muito com a fé fervorosa da minha avózinha, que era católica, praticante. Deixa eu só dar um toquezinho para o pessoal que está com a gente. Pessoal, é o seguinte, eu desativei um pouco os comentários para melhorar, a transmissão, a qualidade da transmissão. Mas eu vou reabrir, porque o que a gente vai fazer aqui, eu vou bater um papo, a gente está batendo um papo, vamos falar um pouco com a Marina sobre a vida, sobre a infância, sobre valores, sobre a atual conjuntura política, sobre lições, enfim, falar um pouco dela, falar de experiência de fé. E você que está acompanhando a gente, que está com a gente nesse momento, faz um print da tela e coloca nos seus stories e convida seus amigos também para vir para cá. Tem esse aviãozinho aqui embaixo, convida para vir para cá. Porque aí a gente vai ter um segundo momento, que eu chamo de pinga-fogo. E aí vai ser a hora da verdade. Aqui com a Marina, a gente vai seguir batendo um papão e falando da vida, de valores, de gostos e de desafios. Enfim, viver em isolamento, e ainda mais com tanta coisa nesse momento por fazer lá fora, deixa a gente meio que, eu não sei nem da palavra, assim, mas deixa a gente meio desacorçoado, né? Deixa a gente meio atarantado. Né? Porque lá no Acre a gente diria abilolado. Abilolado, entendeu? Boa palavra. Porque a gente sabe, ao mesmo tempo, da necessidade da gente se manter afastado nesse tempo de pandemia. Não só por nós, mas em solidariedade aos outros, especialmente aqueles que correm ainda mais riscos. Você é uma pessoa que acumulou, ao longo da vida, histórias de surtos e de epidemias na sua família. Inclusive, perdendo gente muito próxima, gente amada, gente querida. Naquele tempo, as pessoas, principalmente as que estavam no poder, não davam a devida importância para o risco das pessoas contraírem doenças tipo malária, sarampo, hepatite. Como é que você sentiu o que acontecia ali no seu entorno, ali onde você vivia, ali ao seu redor, naquela época? Bem, a gente vivia numa situação de completo isolamento. Era um regime de semi-escravidão, porque a gente vendia a borracha com exclusividade para o patrão e eles compravam, e comprávamos a mercadoria com exclusividade. O preço do que a gente produzia, que era a borracha, do látex, da seringueira, era muito barato. E as mercadorias que a gente tinha que comprar, tipo sal, o leite para as crianças, porque não se podia criar uma vaquinha, nada, tudo isso era proibido, era muito caro. Então, nunca as pessoas conseguiam tirar saldo, era sempre devendo para a casa aviadora. Então, a gente vivia em completo isolamento.
Não existia médico, não existia delegado, não existia nada. O padre passava a cada 2, 3 anos fazendo o que ele chamava de desabriga, fazendo casamento, batizado. Era um abandono. E quando a gente teve um surto, que foi na abertura da BR-364, a estrada já existia há muito tempo, mas era um traçado com muito zigue-zague, era uma trilha na floresta, mas na década de 70 foi feito o traçado definitivo com a largura definitiva, com todos os trabalhos de agrimensores, essas coisas. Muitos rios ficaram, igarapés, né, que a gente chama, riachos, ficaram represados e aumentou o surto de malária. Malária existia, mas não nessa proporção, porque a água represada aumenta a proliferação dos mosquitos. A gente era abandonado, não existia socorro. A única presença médica que a gente tinha era, se você adoecesse, você tinha que ir para a cidade, para Rio Branco. Quando era no tempo seco, ainda dava para ir em algum caminhão, né, de carona, na carroceria de algum caminhão que passava, enfim, 2, 3, uma vez por semana. Ou, se não, você tinha que ir até o barracão para poder pegar um barco e para chegar na margem do rio, porque eu era da terra firme, eram 11 horas a pé. 11 horas? 11 horas, né? Então era muito difícil levar uma pessoa, que tinha que levar numa rede, os homens carregando, né? Uma rede num pau assim, todo mundo levando, né? Então era muito difícil. Então a gente vivia numa situação de muito abandono. Nesse período, como a estrada já tinha passado no meio do seringal, a gente ainda conseguia ir para a cidade, para Rio Branco, em algumas situações, como eu disse, se fosse no período seco. No período chuvoso, a estrada virava quase que um pântano, porque não tinha nenhum trabalho enfim, era bem precário tudo. Então, não tinha um olhar das autoridades. O que acontecia é que, de 6 em 6 meses, passava o guarda da malária, que a gente chamava de o DDT, né? Que ele borrifava as casas dos seringueiros. Era a única figura que a gente tinha, e ele passava e deixava uma quantidade de comprimidos, geralmente 40, 50, dependendo da quantidade de pessoas daquela casa, né? A gente já tinha um vidro que, quando ele passava, ele deixava, que era o remédio que a gente tomava para malária. Só que isso foi um problema para mim também, né? Porque depois que a minha mãe morreu, eu tive um problema de saúde, o guarda da malária passou e deu para o meu pai me dar aqueles comprimidos. Só que eu não estava com malária, como de costume, porque eu peguei 5 malárias. Dessa vez era hepatite. E o remédio para malária, ele já faz muito mal para o fígado. Exatamente. A hepatite é um ataque, digamos, viral, violento no fígado. Tomar o remédio para malária, tanto potencializa isso. Exato. Então, eu quase fui a óbito, e foi isso que me criou muitos problemas de saúde. E, em função disso, eu acabei indo para a cidade, porque depois disso eu fiquei muito doente, não conseguia mais trabalhar, nem na roça de subsistência, nem cortar seringa, e eu fui ficando muito triste com isso. Mas eu tinha um sonho, eu queria ser freira, eu queria estudar, porque sempre que eu dizia que eu queria ser freira, a minha avó dizia que freira não podia ser analfabeta. Quando eu cheguei no convento, tinha uma irmãzinha, a irmã Cristina, que era analfabeta. Era já bem velhinha. E eu não sei de onde a minha avó tirou aquilo, mas acho que foi Deus que botou na cabeça dela. Toda vez eu falava que eu queria ser freira, eu dizia, minha filha, mas freira não pode ser analfabeta. E aí eu botei na minha cabeça que eu tinha que resolver esse problema de analfabeto. E com 16 anos, fui para a cidade cuidar da minha saúde. Depois eu adoeci quando eu tinha 14 anos, não é? Já tinham se passado 2 anos. E para me alfabetizar. E foi aí que eu saí, um processo muito difícil. Minha mãe tinha morrido, minha avó era velhinha, minha irmã mais velha tinha casado. E saí deixar meu pai com os meus irmãos menores. Nós somos 8 filhos vivos, né? Morreram 3, são 8 vivos, 7 mulheres e um homem. Minha irmã tinha casado, meu pai estava com os 7 dentro de casa.
E para mim foi muito difícil, mas eu não sei de onde eu tirei coragem e fui. Você chegou também, você está falando dos irmãos, irmãs, dos filhos, você chegou também a assumir mais de uma vez, né, os cuidados com as suas irmãs que estavam doentes. Como é Sim. que foi isso? Para uma menina de 14 anos, do meio da floresta, ter que se deslocar para a cidade que a gente não conhecia, eu não sabia ler, não sabia como é que pegava ônibus, não sabia, enfim, era muito difícil. Mas o amor é sempre maior. Então, meu pai tinha que ficar com os outros irmãos, alguém tinha que ir para a cidade com quem estava doente, e quando a minha irmã Dóia pegou meningite, minha mãe já tinha morrido, e eu fui com ela para a cidade para tentar socorrer. Só que nesse tempo do surto de meningite, que foi mais ou menos 75, né? Os taxistas, ninguém, nenhum carro queria dar carona para gente, porque todo mundo tinha medo de pegar a doença. E eu me lembro que quando nós estávamos na beira da estrada com ela, meu pai perguntou se eu tinha coragem de ir. Engraçado que meu pai sempre perguntava, sempre que ele perguntava para a gente fazer uma coisa, ele não perguntava, você vai, você pode? Ele sempre perguntava se a gente tinha coragem. Você tem coragem de ir com a sua irmã sozinha? E eu falei que sim. Aí a gente conseguiu uma pessoa que deu uma carona, né? Era um taxista, mas ele foi assim quase que... Ele estava voltando de uma viagem mais longa, a gente parou o carro dele, ele perguntou o que era, ele ficou meio desconfiado, e eu, na mesma hora, eu falei que ela achava que ela estava com tétano, porque ela estava muito rígida assim, né? E eu pensei, eu vou dizer isso, né? Eu achava que tétano não era uma coisa que pegava, não tinha muita informação. Foi isso que me veio na cabeça, eu falei, né? E aí eu sentei no banco de trás, segurando ela assim, com os dois braços, ela vomitava muito, suava muito, eu estava muito colada nela. E foi uma viagem longa. Depois ela ficou muitos dias internada, eu fiquei na casa de uma tia e todo dia eu ia perto do muro do hospital e ela aparecia assim numa janela do hospital. Aí eu olhava para ela, não dava para falar porque era um pouco distante, mas aí eu sabia quando ela recuperou, que ela ficou muitos dias muito debilitada, com muitos problemas, né? Essa, graças a Deus, não ficou nenhuma sequela. Teve uma outra que pegou também, só que ela ficou bastante surda. E tem uma história muito interessante com essa que ficou surda, que eu acabei ensinando ela a ler os lábios, lá no mundo do seringal. E com base em uma novela, Carlinhos. Não Posso te chamar acredito. de Carlinhos, que é como eu te chamo, né? Desculpa, o Claro, claro. secretário, você é meu amigo. Imagina, Você é meu para, amigo, marido da Patrícia, para, é né? como eu. Como eu não estou te chamando de senadora, poxa, ou de A gente chama ministra. de Marina, então. Então, né? E as minhas irmãs mais novas, quando elas pegaram malária e sarampo, né? Minha mãe ainda era viva, eu também fui eu que fui com elas, fiquei 15 dias em Rio Branco. Elas melhoraram da malária, mas quando voltamos, elas pegaram sarampo. E aí morreram 15 dias de uma para outra, a Rosilene e a Deusimar. E a E Rosimar. a gente falou um pouco, a gente estava falando um pouco, enfim, falando um pouco do passado, falando dessas percepções, falando da infância, falando inclusive do isolamento lá da comunidade rural que você foi criada, falando do descaso público. E hoje, qual que é a percepção que você tem daquilo que vem sendo feito ou do que não vem sendo feito na questão da pandemia aqui no Brasil? Olha, Carlos, aqui no Brasil, sem medo de errar, é a pior condução da pandemia do mundo, certo? Porque nós temos outros países com situações também inaceitáveis, mas o Brasil é um país que temos uma democracia, temos uma comunidade científica ativa e competente, temos mais de 200 milhões de habitantes,
Éramos a 8ª economia do mundo, não sei como é que vamos ficar nesse ranking depois da pandemia. E é, sem dúvida, a pior condução. Aqui a gente consegue combinar a crise sanitária com a perda já chegando a 40 mil mortos. Não é? Já estamos nos 700 contaminados, mais de 700 contaminados, 700 mil contaminados. Combina a crise sanitária com uma crise gravíssima econômica, que já vinha, mas agora agravada em função da pandemia. Temos mais de 12 milhões de desempregados, mas os cálculos com a retração de algo em torno de 7% no encolhimento do PIB, nós vamos chegar a 24 milhões de desempregados. E como se não bastasse uma crise política e institucional. Quem provoca tudo isso e aumenta tudo isso? O próprio governo. Nós estamos chegando a um mês sem um ministro titular na pasta de saúde. E deve ser um caso único no mundo, inclusive, né? Eu não tenho conhecimento de nenhum outro país que esteja enfrentando a pandemia sem um ministro da saúde, especialmente sem um ministro da saúde sem ligação com a área, sem qualquer tradição, sem nada. Não existe. Não existe. O ministério está acéfalo. O presidente comprou propositadamente briga com os governadores, briga com os prefeitos, porque o Bolsonaro, ele aposta no caos. Ele quer ver o Brasil com crise da pandemia, ele quer ver o Brasil com crise econômica, ele quer ver o Brasil em convulsão social, porque assim ele vai justificar uma intervenção autoritária contra as instituições do Estado Democrático de Direito. Essa é a estratégia dele. E é por isso que nós temos que agir o tempo todo, os democratas, de esquerda, a esquerda democrática, o centro, a direita democrática, todos que não concordam com esse genocídio que está sendo praticado aqui no Brasil. Estão unidos em legítima defesa da democracia, da dignidade humana, porque as pessoas precisam ter a renda emergencial, as pequenas empresas precisam de dinheiro, não é crédito, porque eles não têm condição de acessar e nem de tomar o crédito, é dinheiro a fundo perdido mesmo, nesses meses, para que mantenham o emprego e essas pequenas e médias empresas consigam sobreviver, porque elas são os vasos que fazem a irrigação, não é? A microvascularização da economia. Não é? Uma grande empresa de refrigerante, ela precisa da lanchonetezinha lá da esquina. As grandes produtores, os grandes laboratórios, precisam da farmácia que faz a circulação e distribuição dos remédios. É por isso que nos Estados Unidos eles estão apoiando a fundo perdido, a Alemanha, a França, todo mundo está fazendo isso para não criar mais do que uma recessão, não entrarmos numa fase de depressão, de desestruturação do sistema econômico, de todo o processo de circulação. Agora é uma questão de oferta e de demanda, mas você pode ter uma desorganização em que sequer aquilo que está produzido terá condição de circular. Isso é o caos. Esse governo aposta no caos. E é por isso que nós temos que agir em legítima defesa da vida, da dignidade humana, salvando a economia e da democracia. Porque ele sabe que não tem competência para governar numa democracia e ele quer governar onde a imprensa não fala, onde a oposição se cala e onde ele faz o que bem quiser da teia dele, apesar de ser absurdo. É interessante, né? Porque você está falando, eu estava aqui pensando, se a gente olhar para o país que melhor conduziu a crise no mundo, que é a Nova Zelândia, é um regime democrático, transparente, com uma mulher brilhante à frente, que vinha à TV todos os dias apresentar relatórios, apresentar dados, mostrar os riscos à população, esclarecendo, participando, se permitindo ser criticada, né? E, por outro lado, a gente vê que os 3 países com a pior condução, hoje, com o maior número de casos, enfim, com a pior condução, são países que têm governantes de característica autoritária. O Brasil, os Estados Unidos e a Rússia. São 3 países com líderes com traço autoritário muito forte. Mas
você acha que, em alguma medida, você acha que ainda dá tempo da gente evitar uma situação ainda pior, considerando inclusive considerando inclusive essas manifestações todas que já estão tomando conta das ruas? No imediato, a gente tem que trabalhar por aquilo que funcionou no mundo inteiro, que é o isolamento social. E que, nesse momento, cada vez mais está saindo de controle, porque não tem um comando federal, não existe sinergia, os governos dos estados pressionados, sem receber a ajuda do governo federal, estão, no meu entendimento, numa situação de falta de controle em muitos aspectos, em muitos estados, porque a pandemia também agora ela foi para o interior. Sim. A maioria dos municípios brasileiros já estão vivendo os problemas da Covid-19. Então, o isolamento social é fundamental. E quanto mais a gente puder fazer isso, mais vidas nós vamos salvar. Só não está pior, porque os governadores agiram, uma parte da sociedade tem correspondido, mas nós temos um país que tem uma situação social de degradação. Então, se não vem o socorro, se a pessoa não consegue acessar, não é, os recursos para salvar a pequena empresa que tem 4, 5 até 10 empregos, se você não recebe o auxílio emergencial, as pessoas começam a ter que sair para sobreviver de alguma forma, estão arriscando, não é? E a pandemia, ela precisa ser financiada. A Argentina fez isso, ela fez uma medida proibindo a demissão dos funcionários das empresas, ajuda para as empresas manterem os funcionários e o isolamento social. É claro que eles estão numa situação também que, como o vírus não está circulando, tem outra natureza de problemas, porque em algum momento vai circular, porque ninguém vai conseguir ficar numa bolha. Tem que manejar essa situação lá, que eu não entendo porque eu não sou especialista, mas tenho ouvido alguns especialistas dizerem que é interessante o que foi feito, porque eles conseguiram, acho que pouco mais de 200 pessoas é o que morreu na Argentina. E nos países em que negaram, como foi os Estados Unidos, como foi o caso da Itália, o caso do Reino Unido, tiveram que voltar atrás. A realidade falou mais alto. O problema é que o Bolsonaro, nem a realidade importa para ele. Ele aposta mesmo que a economia parece que é mais importante do que a vida. Eu nem sei se ele acredita que tem como salvar a economia com o sistema de saúde colapsado, com as pessoas se contaminando e adoecendo. Até porque a economia também já vinha com muitas dificuldades e nenhuma medida de fato realmente transformadora, estruturante foi realizada, né? Exatamente. Então, é sem dúvida a pior condução. E o que está acontecendo aqui no Brasil está nos transformando em um país que vai ter muita dificuldade no pós-pandemia. Porque no pós-pandemia, né, a gente tem uma tendência a menos globalização, cada um voltando-se para si em áreas estratégicas. Né? Nós vamos ter uma tendência a muito mais o trabalho, digamos, remoto, e isso precisa de tecnologia. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que não têm acesso à tecnologia, e a pandemia está mostrando isso, mas no caso do isolamento do Brasil, nós somos um pária pela questão ambiental, nós estamos excluídos pela questão da saúde pública, porque o Brasil está sendo visto como aquele que oculta dados, que está fazendo maquiagem, que está estimulando as pessoas a desrespeitar o isolamento social, que não dá suporte à comunidade médica, que não está atendendo adequadamente as populações indígenas e quilombolas, e muitas empresas já dizendo que não querem continuar negócios com o Brasil. Uma rede de supermercado do Reino Unido, mais de 40 grandes empresas, não é? Dizendo que, se for aprovada a MP da grilagem, não quer mais comprar os nossos produtos. O Brasil ficou de fora de uma articulação de mais de 40 países, quase em torno de 50 países, numa estratégia de soerguer as economias após Covid-19. O Brasil ficou de fora, porque não quer cumprir regramentos ambientais e sociais. E agora, já estão dizendo que o acordo da União Europeia com o Mercosul já é carta fora do baralho, porque como o desmatamento está aumentando, nós já estamos agora
com desmatamento equivalente ao que foi o ano passado, só que no fim da consolidação dos dados. Agora nós ainda estamos no início de junho. O pior de tudo de desmatamento ainda está por vir. Vai ser incomparavelmente maior. Isso vai ter um peso para a agricultura brasileira. O governo pensa que está ajudando o agronegócio, ele está atrapalhando e atrapalhando feio. Não é? O Fundo Soberano Norueguês, o poderoso Fundo Soberano Norueguês, já excluiu a Vale do Rio Doce e a Eletrobras, não é? Da carteira do fundo, dos investimentos. Então, a gente já está numa crise que vamos achatar, não é? Em 7%. Podemos ter 24 milhões de desempregados. E o Brasil, sem parcerias para investimentos, desacreditado em função do que as pessoas têm medo, que isso aqui pode entrar em convulsão política, né? E ainda perdemos de participar dos esforços para a vacina. Olha, os países que não participaram do esforço, eles ficam lá na fila, a não ser que por uma ação de caridade, de respeito ao povo brasileiro, os países se compadeçam e nos coloquem. Mas o Brasil está perdendo em prejuízo da vida, da sociedade, da economia e da nossa dignidade política internacional. Uhum. Deixa eu te fazer uma provocação. Estava aqui te ouvindo, estava pensando em fazer uma provocação. Tem um pensador que eu gosto muito, que é o Chesterton, que ele disse... Eu também gosto muito dele. Eu sei disso. E ele disse uma vez que chegará o dia em que a gente vai ter que... em que nós teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Esse dia chegou, Marina? Olha, em boa parte dos Estados Unidos, sim. E em boa parte do Brasil, pelo menos dentro do governo, majoritariamente, sim. As pessoas estão negando o princípio da realidade. A ciência não importa. Eles criam um mundo paralelo, projetam uma realidade que está na cabeça deles, que a Terra é plana, que não existe coronavírus, que não existe mudanças climáticas, que aquelas pessoas que estavam sendo enterradas em valas lá em Manaus é tudo inventação de um complô para prejudicar o Brasil e que o prefeito Arthur Virgílio deveria ter evitado que aquelas imagens aparecessem. As pessoas perderam a noção da realidade. Parece que a gente está vivendo uma psicopatia política, sei lá, um delírio que está fazendo com que seja difícil para a ciência, é difícil para quem tem compromisso com a verdade, com a ética, com uma realidade que vai além das fantasias de poder daqueles que acham que podem decretar a própria realidade. Eu gosto muito das coisas do Chesterton, porque tem uma parte que ele diz que a tradição ela respeita, digamos assim, a diferença, né? E acolhe essa diferença, mesmo quando a sugestão vem do nosso pai. E ele diz que a democracia acolhe a diferença e respeita uma ideia boa, mesmo que ela venha do empregado, da pessoa que trabalha com você. E eu acho muito bonito isso, porque ele diz que a tradição, ela honra o passado, o legado, inclusive naquilo que nós erramos, para não repetir os erros, não é? E o presente que nós vivemos, a democracia, ela é a capacidade de coletivamente, sem nenhum desses que acham que podem impor um destino, não é? A gente poder construir o futuro que a gente quer, mas esse futuro é construído agora, não é? E ele diz uma coisa muito bonita, ele diz, às vezes as coisas são amplas, mas não são livres. E ele diz, você pode estar num lugar que seja enorme, com muitas portas, com muitas janelas, mas se no entorno de tudo isso estiver fechado, é amplo, mas não é livre. Essas pessoas que criam um mundo paralelo, elas podem até ter muitos tentáculos, ter um alcance amplo, mas elas não são livres, porque não estão trabalhando com a verdade.
Aliás, a verdade tem sido manipulada. Eu fico triste ouvindo repetir: conhecereis a verdade nos libertará, como estratégia para mentir. E eu tenho certeza que isso é profético também, tá? Porque a verdade, ela tem vontade própria, ela se impõe. E ela vai se impondo a cada dia, mesmo em tempo de tanta mentira, de tanta realidade paralela, de tanta fake news. Eu tenho a mais absoluta consciência que mais dia, menos dia, a verdade vai se impondo e se impondo e se impondo, porque ela tem vontade própria. Mas mudando aqui um pouco de assunto, mudando um pouco de enfoque, falar um pouco de espiritualidade. Eu conheço bem tua história, mas não sei se todo mundo que está com a gente conhece, né? Mas você tem... Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi você falar da sua conversão. Eu fui profundamente tocado. Profundamente tocado. Talvez você nem se lembre disso, mas eu estava promovendo um evento. Era um evento de juventude universitária na Universidade Mackenzie. Você lembra disso? Era 2008. Você era ministra. Ministra do Meio Ambiente. Você veio e você falou do trabalho do ministério, mas você também falou da sua história de vida e falou da sua conversão. E aquilo me tocou profundamente. Aquilo me fez... Ali eu me identifiquei. Ali eu vi uma irmã de fé, de princípios, de valores, em que pesassem todas as nossas nuances partidárias, ideológicas, seja lá o que for, sabe? Aliás, entre nós isso sempre foi menor, impressionante. Impressionante. dos partidos. Impressionante. E aí eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco disso, né? Falasse aqui brevemente um pouquinho de como é que foi sua conversão. Como é que foi aquele momento? Bem, primeiro eu considero que eu tive uma conversão na conversão, certo? Porque na verdade você teve a segunda, né? Eu já era convertida porque minha avó católica, praticante, me ensinou todos os rudimentos do cristianismo e eu quase fui freira, enfim, então, eu já era uma pessoa convertida, mas eu tive uma conversão na conversão e quando eu me converti pela segunda vez a fé cristã evangélica e foi num momento de dor, né? E eu tive um problema grave de saúde. Fiquei 1 ano e 8 meses numa cama. Coincidiu com a minha gravidez da minha quarta filha. Eu tenho 3 filhas e 1 filho. São 4 filhos ao todo. E foi um momento de muita reflexão, muita introspecção. Ali eu aprendi muitas coisas na dor. E foi na dor mesmo que eu tive essa segunda conversão. E é algo maravilhoso, porque cada vez mais, né, você vê a beleza do Evangelho. Não é? Eu sempre digo que quem quer ser preconceituoso, seja por sua conta. Quem quer praticar preconceito em relação ao gênero, em relação à cor, à nacionalidade, à condição econômica e social, seja por sua conta. Porque na Bíblia, no cristianismo, você não vai encontrar nada que te assegure bases para isso. Quando Paulo diz que nisso não há judeu nem grego, não há senhor nem servo, nem macho nem fêmea, porque todos somos um em Cristo Jesus, ele está combatendo preconceito de gênero, preconceito de nacionalidade, preconceito de condição social e, enfim, todas essas coisas. Então, para mim, os valores do cristianismo, eles muitas vezes são instrumentalizados na direção oposta daquilo que ele é, não é? Às vezes as pessoas têm uma atitude de não se lembrar quem a gente era. Porque se Jesus me perdoou, não é? Então, realmente, ele é o cara, ele perdoa todo mundo. Ele ama todo mundo, ele me amou. Quem era eu? Né? Eu sempre digo que eu era um vaso quebrado pelo qual Deus pagou preço dobrado, com pagamento adiantado, para receber o vaso 37 anos depois, todo quebrado para ele mesmo consertar. E ele é especialista nisso. Hoje. Ele é especialista. Eu sou uma mulher de fé, eu me considero movida à fé e à determinação. A fé para remover as montanhas que eu não tenho como escalar.
e a determinação para escalar todas as montanhas que eu não devo, por comodismo, colocar nos ombros da fé. Né? Vencer uma situação, né? De sair analfabeta, doente, aos 16 anos, para estudar, essa montanha quem removeu foi o meu Deus. Agora, estudar, não é? Até 2 horas da manhã, sentada no chão, com um caderninho em cima de uma cama, com uma vela para minha madre e mestra não ver que eu estava com a luz acesa, porque eu tinha que dormir às 8h30, para tirar o atrasado, porque eu entrei no ginásio com um primário que tinha sido feito em 2 meses e 15 dias. Então, eu tinha um atrasado muito grande. Então, essa montanha, né, era eu que tinha que escalar, estudando, me esforçando. Né? Então, a fé não é mágica. A fé é você acreditar e criar aquilo em que você acredita. Né? Como fez Moisés. Né? Ele acreditava e criava. Umas horas ele tinha o auxílio do céu, mas aquilo que era o auxílio da terra nunca negligenciou. Você estava falando de preconceito. Você acredita que hoje, eu posso dizer isso porque eu sei que você e eu também sentiu e sente isso muito na pele, mas dentro de tudo aquilo que a gente já viu acontecer, você acha que hoje tem mais ou menos preconceito contra evangélicos? Olha, hoje, nessa situação, eu acho que muitos evangélicos eles estão criando uma situação para que as pessoas nos vejam com muito estranhamento. Não é possível que alguém possa achar que é normal que você fale do amor de Deus e pregue o ódio. Né? Não é possível que você diga que ama o próximo como a si mesmo e é indiferente com a morte das pessoas, com a doença, não se compadeça. E não é o compadecimento de transfigurar o rosto, é de agir, né? Porque o amor é um investimento. Amor não é um estado de beatitude, não. Para amar, a gente precisa decidir que vai amar. Não é? Não é fácil amar aqueles que estão, às vezes, no lado oposto da gente, mas é isso que a gente tem que fazer. E hoje eu acho que as pessoas estão criando uma situação muito difícil, não é? Dentro do mundo cristão. Uma é de criar um grande desencantamento com a política, porque parece que está entrando pelo lado, parece não, pela porta larga, e a gente tem que entrar pela porta estreita. Uhum. E também com a fé, porque é como se a fé, não é, fosse ser vista pelas pessoas como aqueles que ninguém quer estar perto. Essas pessoas defendem o ódio, essas pessoas defendem preconceito, essas pessoas não se compadecem. Isso é a pior coisa que se pode fazer, porque Jesus Cristo ele disse: ai daqueles que escandalizarem meus pequenos irmãos. Não sou eu que estou dizendo. Então, eu, você, qualquer um, a gente tem que pensar nesse ai daqueles. Ele diz: olha, os escândalos vão vir, mas ai daqueles através dos quais entram os escândalos. Era melhor que as pessoas tivessem um amor, né, uma pedra, amarrada no pescoço e lançada no fundo do mar. É muito forte isso, a gente tem que pensar nisso. Não é porque as pessoas olham e dizem: poxa vida, eu sempre achei que você ser um cristão, você ser evangélico, católico, enfim, não é? Era você ter uma atitude diferente. Não porque a gente é melhor, não porque a gente é maior. Não é. Quem é maior é Deus, quem é maior é Jesus. Então, eu acho que hoje tem uma situação muito difícil e que muitos estão colaborando para agravar essa dificuldade ainda mais. Tem uma frase que eu grafei no meu livro, no Fé Cidadã, aliás, que eu tive o privilégio e a honra de ter um prefácio duplo, de você prefaciar e do presidente Fernando Henrique prefaciar também,
né? Parabéns pelo livro, foi muito importante. Obrigado. Nossa, para mim foi uma baita honra você fazer a apresentação. Mas tem uma Obrigada frase, pelo convite. imagina, tem uma frase que eu uso no livro e que eu costumo dizer é uma pergunta provocativa, né? Por que os cristãos falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e falam tão pouco de coisas que a Bíblia fala tanto? E falo isso me referindo aos 2.000 versículos onde a Bíblia fala sobre um quarteto, que é o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro, o refugiado, o imigrante. A Bíblia tem mais de 2.000 textos falando disso. E o que a gente percebe é uma exacerbação na leitura de alguns irmãos, uma exacerbação, uma indignação com questões chamadas de cunho moral e um total menosprezo a questões importantes como o cuidado com o meio ambiente, como o cuidado com a criação, como a questão da promoção da paz, como a indignação com a desigualdade, com a injustiça, com o estilo de vida que semeia a paz, a exemplo do príncipe da paz. E aí, o que eu queria te perguntar? Por que essa condenação me parece... Essa condenação, por exemplo, essa semana a gente debateu a semana inteira o racismo. Aí teve gente outro dia me falando, mas esse negócio de falar de racismo, então você agora virou comunista. Eu falei, oi? Como assim? Não, racismo é coisa de esquerda. Eu falei, não, então peraí. Então você está falando que combater o racismo é uma coisa de esquerda? Que quem combate o racismo é de esquerda? Você está me falando que quem é racista é de direita. Ou seja, essa lógica não tem nexo, não faz sentido. Ou não quero eu crer nisso. Né? Agora, por que é tão frouxa a condenação quando o assunto é racismo, quando o assunto é consumismo exacerbado, quando o assunto é gula, quando o assunto é desigualdade social? Pois é, porque ele fala também de todas essas coisas, não é? E essas não são evidenciadas. O que é evidenciado é aquilo que interessa. Eu acho que tem a ver, muitas vezes, na filosofia a gente trata a questão da ética de circunstância. Tem a ética dos valores e a ética de circunstância e a ética rigorista. Eu diria que a gente está começando a ter uma espécie de cristianismo de circunstância. Isso aqui a galera vai aplaudir. Se for vai dar voto. Vai dar voto, né? Vai dar grana. Completou bem a frase. Isso aqui não vai ter acolhida. Mas Jesus Cristo, o que ele nos ensinou foi de nunca querer ir para a galera. Porque quando ele não deixa que aquela mulher seja apedrejada, ele estava ali indo contra toda aquela hipocrisia e demagogia que se colocou na frente dele para fazer uma armadilha. Quando ele decide conversar com a mulher à beira do poço, a mulher samaritana, a mesma coisa. Ele estava ali sofrendo a possibilidade de uma série de interpretações com consequências para ele. Quando ele decide ir para a casa de um cobrador de imposto, ele estava pensando ali era no essencial do essencial daquelas pessoas. E é isso que deve nos inspirar. Eu acho que essa agenda, muitas vezes, só baseada em costumes, não é? Ela tira daquilo que é o foco, como você falou, não é que de ter uma visão integral do Evangelho. Né? Jesus diz, vocês erram e erram por não conhecer a palavra de Deus. Não é? Quando a gente não vê isso como um sistema, né? Eu sempre gosto muito, na questão social, de trazer o exemplo daquilo que consagrou o rei Salomão como o homem mais sábio de todos os tempos, segundo a Bíblia. Que poderia ser, não é? Imagine se fosse hoje, não é? O governador de São Paulo, Carlos Bezerra, é eleito. E, de repente, ele decide que a primeira audiência vai ser com a comunidade lá do Capão Redondo, não com os grandes empresários da Fiesp, não com fulano, ciclano, beltrano. Aí alguém vai chegar, comunista, certo? Esse Carlos é um comunista, é um agressivo, etc, etc. Não é? Você nunca teve ninguém dizendo isso com você. Mas
O rei Salomão, né, ele poderia ter entrado para a história, fazendo o julgamento de um príncipe, poderia feito o julgamento de um grande criador de gado, de ovelhas, de um grande artífice daquele tempo, de um sacerdote, ou de sei lá, um escriba, mas não. Olha como foi que ele entrou para a história, como o homem mais sábio, que virou sinônimo de sabedoria, não é? Fazendo o julgamento de duas mulheres, prostitutas e pobres. Uhum. E é assim que ele se consagra. O primeiro julgamento que o consagrou foi cumprindo aquilo que está no livro de Provérbios, que diz: abre a tua boca a favor do pobre e do necessitado e julga retamente. Porque a palavra de Deus não entra em contradição. Aquilo que ele faz é exatamente aquilo que Deus quer. É que a gente esteja do lado dos que são mais vulneráveis, daqueles que, independente do credo, independente do partido, independente do que for, não é? Estão precisando do socorro. Não é? Como eu gosto muito de repetir, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Não vou perguntar se você é rico, se você é pobre, se você é judeu, se você é espírita, se você é evangélico ou católico. Eu vou entrar e vou cear com você, porque eu é que sou a diferença. Aliás, eu vou ser o teu próprio alimento. Eu vou ser o pão da vida. Eu vou ser a água que vai te hidratar, porque eu sou a água viva. Então, né, acho que isso é o que a gente tem que ter, né? Não temos que ficar tangenciando. Ele é muito, muito exigente. O padrão que ele nos dá é elevadíssimo. Né? Porque até então a gente vinha naquela. Amar o próximo como a gente mesmo. Tem uma boa dose de egoísmo ainda aí. Não é? Mas como tem muita gente que também parece que não se ama, aí ele diz, bem, agora vocês vão amar como eu amei vocês. Aí a régua vai lá para um lugar que não tem nenhum tipo de senão, porque ele morreu por todos nós. Eu fico assustada quando eu vejo as pessoas querendo quase que criar um governo teocrático para fazer leis que obriguem as pessoas que não creem a viver em conformidade com os princípios da fé. Ora, isso é revogar o sacrifício de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para quê? Se 513 deputados podem aprovar uma lei e dizer, a partir de agora todos estão obrigados a que mude o coração das pessoas. Exatamente. Que mude as intenções, que transforme, que faça metanoia via lei. Exatamente. Por isso que ele diz, olha, gente, fica tranquilo, não é? Não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. Eu não fui lá dizer para que César, que Roma me entregasse o governo, que eu ia fazer leis agora assim, assado. Eu fui, não é, tirar o mel mais puro da rocha, que sou eu mesmo, e entregar na boca das pessoas, não é? Agora não é mais tirar o mel da rocha, agora é receber o mel já numa colher pronto para beber. Amém. Amém. Deixa eu te falar, eu estou vendo o meu cronômetro aqui e o Papo com o Nebó, a gente nem olha o cronômetro. Voou. A gente tem 8 minutos antes de entrar no Pinga-Fogo. E eu queria ainda te fazer umas 3, 4 perguntas aqui. Como você falou, porque eu quero muito ouvir algumas coisas. Como você falou sobre a questão, você estava falando sobre a questão bíblica, sobre, enfim, a percepção bíblica, a mente cristã, essa aproximação, especialmente com as coisas ligadas a aspectos sociais, a própria questão do cuidado com o meio ambiente. Quando Gênesis diz que o ser humano deve dominar sobre os seres viventes e sobre a terra, como é que você avalia? Como é que você lê essa afirmação, esse texto? Você acha que houve um erro de interpretação histórica com relação a esse domínio? Sim, um erro de interpretação
social, cultural, histórica e teológica. Por quê? Porque quando Deus fala domina, ele não está falando da forma como nós, depois da queda lá no Éden, dominamos. Ele está falando do domínio dele. Como é que Deus exerce o seu domínio? De forma amorosa, de forma cuidadosa, de forma respeitosa. Mas como ele não gosta de deixar dúvida, ele ainda reforça lá na frente. E Deus, né, colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Quando Jesus diz, vocês erram e erram por não conhecer a palavra. Né? Porque se você anda um pouquinho lá do domínio, né? Primeiro você tem que entender que esse Deus amoroso que criou todas as coisas, não criou para bagunçar com as coisas que ele criou. Então, o domínio dele é amoroso. Ele está se referindo a isso, era isso que ele estava nos ensinando. Mas, por via das dúvidas, eu vou aqui reforçar. É para cultivar e cuidar, cultivar e guardar. E ainda nos Salmos, no livro do Salmo, ele diz que ele habita nos céus, mas a terra ele deu de presente para que a gente pudesse morar. Rapaz, você recebe um presente de Deus com todas essas belezas, todas essas riquezas, e você vai destruir, não é? Inventando justificativas que isso está lá na Bíblia. Não é verdade. Senão ele não teria também criado uma série de coisas. Quando você encontrar a mãe com os filhotes, acho que é no livro de Levítico que está isso, né? Não mate a mãe com os filhotes. Quando você conquistar uma cidade, não derrube o seu arvoredo. Se você for fazer alguma vinha, né? Faça um acero para que o fogo não se espalhe pelas roças dos outros, pelas vinhas dos outros, pelos bosques, pelas florestas. Né? A Bíblia é cheia, né, de ensinamentos para tudo, né? Inclusive ambiental. Quando eu me converti, eu achei um monte de coisas muito, muito, muito pertinentes em relação a isso. E tem um momento aqui no livro de Apocalipse que ele diz que um dia ele voltará para destruir, não é? Castigar aqueles que destroem a terra. É muito forte o que ele diz. E Paulo diz que, né, toda a criação geme com dores de parto, esperando igualmente ser resgatada. E ele mesmo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do entendimento. Ora, o entendimento hoje é de que isso aqui é um planeta finito e que, portanto, nós temos que cultivar e guardar. Você sabe que a primeira vez que eu vi, você talvez nem saiba disso, mas a primeira vez que eu vi a Bíblia lida com os olhos de um ambientalista foi com você. Foi no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, eu acho que lá pelos idos de 2002, 2003. E foi uma experiência incrível para mim, porque pela primeira vez ali, aliás, eu estava no meu primeiro mandato na época, meu primeiro mandato como vereador, lá atrás. E aí eu vi pela primeira vez a Bíblia sendo lida na perspectiva e nos olhos de um ambientalista. E aquilo me despertou uma série de questões que eu nunca mais esqueci, que eu fui agregando ao longo da vida. E tem uma coisa que eu queria te perguntar. Tem um princípio riquíssimo na Bíblia, que é o princípio do jubileu. Que, entre tantas coisas, é o perdão das dívidas todas a cada 50 anos, como forma de reequilíbrio social, como forma de redistribuição de renda e de diminuição das desigualdades. E a reforma agrária é um princípio bíblico que está ali ordenado a Moisés. Né? Aliás, foi por causa da desobediência desse mandato que Israel foi acabar indo para o cativeiro. Né? A lei do jubileu foi desobedecida, e os profetas no Antigo Testamento falam constantemente disso e falam constantemente, por exemplo, contra o latifúndio. E aí, o que eu queria te perguntar? O mandato divino da justa divisão de terra não foi obedecido naquele tempo. Mas é possível, então, dá para ter esperança de uma reforma hoje? Nessas condições que nós temos hoje, é muito difícil. Mas nós temos que manter a esperança e trabalhar para que ela aconteça. Né? O fato de ter uma condição totalmente adversa
só aumenta a nossa responsabilidade de remover as adversidades para que esse mandado seja transformado em realidade. Né? Além disso que você lembrou de Levítico 25, né, em relação ao jubileu, e é engraçado que ninguém vê ninguém fazendo passeata, enfim, manifestações para cumprir esse preceito. Mas tem também a história da renda mínima. Eu vejo, às vezes, as pessoas criticando a renda básica, a renda mínima, dizendo, como disse o ministro da Economia, né, que as pessoas querem viver na moleza. Ele viveria na moleza com R$ 600? O que é o desconhecimento completo do Brasil, né? De respeito à dignidade humana. Né? Mas a renda mínima, eu brincava muito com o Suplicy, né? E que não foram os economistas clássicos, nem modernos, nem nada. Foi Moisés que falou da renda mínima em primeiro lugar, quando, na distribuição do maná, ele disse que cada um deveria colher, né, tanto quanto fosse necessário para aquela família. E quem colhia pouco não faltava, e quem colhia muito não sobejava, né? Não era desperdiçado. Ali já tinha um princípio de, né, que cada um deveria receber com equidade, de acordo com suas necessidades. Uma outra coisa interessante, ainda na ideia da renda mínima, é que eles estabeleceram, de fato, uma renda mínima. Quando você cegar a sua vinha, né, você não deve sacudir a oliveira 2 vezes, para a viúva, para o necessitado. Quando caírem as espigas, você não deve juntar as espigas que caíram. Deixa para o necessitado, para o faminto. Os cantos, né, da tua vinha, no nosso caso seria da tua fazenda, do teu roçado, não deve escolher para o necessitado, para a viúva, tu deves deixar. Aquilo já era a ideia de uma renda básica emergencial para os que passavam fome, que hoje, não é, nós temos que traduzir de acordo com a realidade social e cultural que nós temos. Então, quando eu vejo as pessoas reclamando disso, eu acho um absurdo, porque as pessoas até fazem discursos em nome do amor, da caridade, da compaixão, mas é a compaixão com os seus. Porque uma coisa é a gente distribuir cesta básica para o irmão da igreja. São nossos irmãos na nossa convivência. Jesus vai dizer, grande coisa, isso aí é para vocês mesmos, é entre vocês. Eu quero ver tu dar a cesta básica para quem é de outra religião, para quem é de outro partido, para quem é de uma outra condição social. E eu estava me lembrando, né? Você estava falando, estava lembrando, inclusive, de Levítico 14, né? Que tem um texto que fala para as pessoas, 14:8, se eu não me engano, né? Que fala para as pessoas tomarem banho, lavarem as roupas, as mãos, depois de entrarem no ambiente urbano, depois que entrarem no ambiente urbano, ficar por 7 dias isolado, ou seja, eram cuidados sanitários básicos e o princípio da quarentena, o princípio do distanciamento. Era uma ordem para evitar, já naquela época, a disseminação de doenças contagiosas, né? Muito simples, muito objetivo. E parece que tem gente que lê a Bíblia e tem dificuldade em perceber essas nuances, perceber a importância dessas coisas, perceber os princípios por trás disso. Né? Aquilo que o Stott dizia, né? A mente bíblica não é aquela que decora versículos. A mente bíblica é aquela que pensa com os parâmetros, com os fundamentos, né? Com a lógica do Evangelho. E parece que aprende a aplicar esses fundamentos. É isso, de forma simples, espontânea, leve na vida, né? Sem nenhuma imposição. Mas eu vou fazer a última pergunta para a gente daí entrar no nosso pinga-fogo. Você é uma pessoa que conhece, eu sei que conhece mais de 50 espécies de frutas comestíveis. Pesquisou fundo, hein? A gente faz lição de casa aqui. Teve sempre uma relação de muita intimidade, de respeito com a mata, com a floresta. Você acredita que as futuras gerações vão ter a oportunidade de experimentar essas sensações, essas cores, essas texturas, esses aromas, esses cheiros de uma vasta e de uma densa floresta? Olha,
Eu trabalho, e sei que você também, muita gente, para que sim. Mas, se não mudarmos a forma como tratamos as florestas, os nossos biomas e ecossistemas, isso não vai acontecer. Porém, se a gente destruir uma floresta como a Amazônia, nós estamos ameaçando de acabar com toda a vida no planeta. Porque ela é um gatilho duplo, né? Preservada, ela é um fio azul que não explode a bomba de CO2. Destruída, ela ativa um processo que é irreversível. Porque ao lançar esse carbono todo na atmosfera, nós vamos aumentar o aquecimento da temperatura da Terra. Isso derrete as grandes geleiras, elevação do nível dos oceanos. A Amazônia para de chover, aumenta o processo de salinização dos oceanos, uma grande perda de vida orgânica dentro dos oceanos, que tem mais vida orgânica do que matéria orgânica do que dentro da própria superfície da Terra, é mais carbono na atmosfera e aí é um processo irreversível. Então, nós temos que trabalhar para evitar que os rios fiquem os mares como os oceanos. Quando eu li isso no livro de Apocalipse, que o anjo derrama a taça e a água fica vermelha como sangue, né? Depois eu vi o estudo de biólogos dizendo que com o aquecimento da temperatura dos oceanos, haverá uma proliferação, consegui falar, de algas vermelhas, que tem uma capacidade enorme de retirar o oxigênio da água, e com isso uma grande mortandade de todas as espécies vivas dentro dos oceanos, e que, de fato, transforma aquilo como se fosse um mar de sangue. Então, são coisas que a gente vê ali, mas que a gente pode, sim, né, começar a entender, ter essa sabedoria de que muitas coisas, eu tenho um amigo, com certeza você conhece, o Eduardo Janetti, né? Sim. Que ele diz que a filosofia e, em muitos casos, a espiritualidade, de diferentes tradições, eles antecipam aquilo que a ciência levará, às vezes, décadas, enfim, para poder comprovar cientificamente, mas que foi antecipado pela filosofia ou pela espiritualidade. E nós temos muitos ensinamentos. Então, eu luto muito para que a gente continue com as florestas, com a biodiversidade, com todas aquelas belezas que eu conheço e, principalmente, aquelas frutas tão gostosas que me enchem a boca de água. Um bacuri é muito gostoso, um abio é muito gostoso, uma guariúba é muito gostosa, uma pama é muito gostosa. Eu vou parar por aqui que não dá tempo de falar as 50. Ó, o pessoal tá dando retorno aqui, tá falando que tá gostando demais da live, que tá curtindo. Gente, eu tô aqui, Marina, eu sempre falo o seguinte, eu vou aqui, eu tô de certa forma na posição mais fácil, né? Porque eu vou perguntando e perguntando e perguntando, mas no fundo eu vou só aprendendo, entendeu? Eu vou bebendo, aprendendo, pensando, refletindo, e eu quero antecipadamente te agradecer. Agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, pelo carinho aqui. E eu que agradeço por a gente poder se encontrar mesmo à distância e com todos esses amigos que estão aí nos acompanhando. E essa boa conversa que a gente teve, que me emocionou, me tocou em muitos momentos aqui, eu tive que segurar a emoção. Você é querida demais. Bom, aliás, quem está aqui, que é um queridaço meu parceiro, meu amigo, companheiro de caminhada, meu braço direito, é o professor Gideon Alencar. Está aqui, está falando que você renova a esperança da gente. E é verdade mesmo. Meu irmão. É verdade mesmo. Bom, vamos lá. Vamos para o nosso pinga-fogo. Eu falo, você complementa, eu dou 2, 3 opções, você escolhe uma, e aí a gente vai fazendo e vai falando e vamos tocando o barco. Velha política é? Velha política é aquilo que não é capaz de ser criativo, produtivo e livre. Nova política é?
O contrário de tudo isso. É o que é criativo, produtivo e livre. O Brasil de hoje está Com o pior governo. na Alemanha. Social-democracia ou Partido Verde Alemão? É possível uma aliança entre os dois para um novo modelo de desenvolvimento. Bonovox ou Al Gore? O agora, amigo querido, sustentabilista. Parada dura. Parada. Vou te dar uma parada mais dura. Leonardo DiCaprio ou Greta Thunberg? É possível juntar esses corações, não é? Fazer uma aliança intergeracional. O Jean Paul Sartre disse que nós não somos aquilo que fizeram de nós, mas o que fazemos com o que fizeram de nós. Para você, isso significa que? Ressignificar a experiência de vida. História ou filosofia? Desculpa, teve um barulho aqui, eu não escutei. História ou filosofia? Bem, eu sou formada em História e uma história que não tem filosofia não é a verdadeira história. Uma curiosidade. Por que história está fazendo tanta falta hoje no país, hein? Porque existem aqueles que trabalham como se fosse pelo fim da história. Chico Mendes é? Uma grande inspiração e um exemplo de vida para mim. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, mas aqui na terra, essa glória é escarnecida por quê? Porque a gente não é capaz de ver Jesus naqueles em que a gente deve visitar, a gente deve alimentar, a gente deve vestir e a gente deve amar. Para você, qual dos males é menos grave? Poluição, desmatamento ou consumismo? Ou, no fundo, estão todos interconectados? Todos estão conectados. A maior dificuldade na luta em defesa do meio ambiente é? Traduzir em ação aquilo que se tem como sensibilidade. Eu sempre digo que é muito fácil defender meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é defender o meio ambiente no nosso próprio ambiente. Já que você falou nisso, sim ou não? O europeu destruiu suas próprias florestas, mas mesmo assim ainda tem moral para criticar a gente? Dizem que sábios são aqueles que aprendem com os erros dos outros. Porém, estúpidos os que não aprendem nem com seus próprios erros. Eu imagino que eles estão aprendendo com seus erros. Aprender a ler e escrever com 16 anos, isso foi? Uma abertura de um portal na minha vida. Bucho no pé da goela, te lembra? É meu avô, a brabeza do meu avô. E a delicadeza, o amor do meu pai e a confiança que ele teve em mim. Um cristão sem senso ecológico é? Um contraditório, porque é uma contradição dizer que ama o Criador e destruir a criação. Um religioso hipócrita é aquele que? Fala do amor de Deus, mas não é capaz de vivê-lo. Tomar Nescau e leite condensado uma vez por ano, te lembra? O aniversário do meu pai na festa de São Pedro. Como é que era isso? Era maravilhoso. A gente fazia uma festa a cada ano no aniversário do meu pai. Era muito bolo de mandioca,
não é? Bandeirinhas de revistas antigas que a gente pedia para o patrão mandar lá para o meio do seringal. Minha mãe, ela plantava o algodão, tinha um fuso e ela mesma fazia o fio das bandeirinhas que ela ia enfeitar o terreiro. Era um dia de muita alegria, uma grande fogueira, cheia de embaúba e taboca, para dar uns pipocos bem grandes, para parecer que era fogos. Henri Nouwen ou Eugene Peterson? Olha, é difícil. O Noah é o A Volta do Filho Pródigo, né? Exatamente. Me toca tão profundamente as coisas do Noah que acho que a gente não tem por que separar, né? O Noah toca o coração de todo mundo, então ele é universal. Cada filho vai para esse pai amoroso, que ele retratou tão bem naquela obra, olhando para o quadro do Rembrandt. Política, uma saia justa. Fernando Henrique ou Lula? Era possível no passado que o sociólogo tivesse se encontrado com o operário, teria sido muito diferente. Mas, infelizmente, naquele momento importante da história, o sociólogo conversou com o ACM, o Lula, quando teve a chance, procurou o Sarney. Poderia ter sido diferente se tivessem conversado os dois. O problema do Brasil que ninguém quer ver é? A grande injustiça que é cometida contra a vida da natureza, a vida dos humanos, contra a vida. E o inimigo invisível que paira no ar e é tão contagioso quanto o coronavírus é? A indiferença é a pior coisa. Ela é invisível porque a indiferença se disfarça, às vezes até em atenção. O melhor presidente que os Estados Unidos já teve foi? Bem, tivemos muitos presidentes com grandes contribuições para a história. Mas eu gosto de homenagear, nesses tempos tão difíceis dos Estados Unidos, não é? Não só pelos feitos, mas talvez pelo grande simbolismo de termos o primeiro presidente negro dos Estados Unidos nesse momento de tanta dor e de tanta indignação com a discriminação racial. Obama. Margaret Thatcher ou Angela Merkel? Angela Merkel, por suas obras. Ideologia, eu quero uma para viver, nesse momento significa que? Voltar aos fundamentos. Né? Os fundamentos de uma política que tem valores da ética, que não acha que os fins justificam os meios e que não é apenas um projeto de poder pelo poder. O dia em que sua mãe reuniu a família e disse: as mulheres dessa casa não serão um peso para o seu pai. Foi o dia em que? Em que ela mostrou que não existe essa diferença entre homem pode e mulher não pode. De que somos todos iguais, em capacidades e em condição. Fazer bijuterias para você é? Uma verdadeira terapia, um deleite. Eu gosto de fazer de sementes. Aliás, essa daqui eu fiz uma bem delicadinha hoje para essa conversa. Luiz Gonzaga ou Nelson Gonçalves? Os dois, né, Calil? Os dois fazem parte do meu imaginário, né? O Nelson Gonçalves pelo carinho que meu pai tinha pela música dele, e o Luiz Gonzaga pelas lembranças do Nordeste, do Ceará, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, e da saudade que eles tinham do Ceará. Tudo de bom que você me fizer faz minha rima ficar mais rara. O que você faz me ajuda a cantar. Põe um sorriso na minha cara. É um trecho de uma música que para você significa?
Ah, significa o meu namoro com o meu marido, com o Fábio. Um livro. Um livro, bem, tenho a Bíblia, que é o meu livro de referência, mas um livro que é muito forte, muito significativo para mim é A Condição Humana, da Hannah Arendt. Marina, um filme. Um filme que me tocou profundamente, que até hoje, enfim, é A Cor Púrpura. Amélia, Madalena ou Maria? Olha só, você foi lá nas poesias, Para né? quem não sabe, a Marina é poetisa, tá, gente? No sofrimento somos Maria, mãe de um Deus crucificado, né? E aí vai. Bem, eu acho que a gente, só no amor, temos as formas de nossa estima. Velha mãe, jovem, formosa e eternamente meninas. Uau, uau. A última. Pandemia é? Talvez a pior crise desse século. Porque é um vírus que ataca a vida, o sistema econômico, de transporte, de relações. É algo que esse século vai ter todo esse tempo para pensar e ressignificar e soerguer o mundo a partir dessa experiência tão dolorosa. Marina, para encerrar, como a gente está diante de uma grande poeta, entendeu? De uma grande leitora de cordéis, o que você podia recitar para a gente para deixar o fim dessa noite, depois dessa conversa incrível, Obrigada. deixar ainda mais especial? Agora você me pegou. Eu tenho as coisas que eu escrevo, que eu generosamente chamo de poesia, Generosamente nada. mas eu acho que eu vou pegar uma coisa que foi muito forte para mim, lá no mês do Seringal, e eu tenho um amor pela palavra, não é? A palavra, ela põe as coisas em movimento. E tinha um verso de cordel que a minha avó recitava para mim, que era a peleja de Romano com José do Inácio da Catingueira. E o Romano era letrado da cidade, um estudioso de literatura de cordel, mas era um homem letrado, não é? E o Inácio da Catingueira era um caboclo da Caatinga, mas era um excelente cantor e fazia as cantorias, né? Um excelente cantor de cantoria, e dava-se um mote, e cada um, em cima daquele mote, ia fazendo o desafio. E o Romano vai visitar, eu acho que era a Feira de Santana, e a cidade toda vai ver o desafio entre o letrado e o Inácio da Catingueira. E o mote que foi dado era para falar das coisas da Caatinga. E Romano viu que ia perder num ponto do duelo para o Inácio da Catingueira, e aí ele vai dar o mote em astronomia. E é interessante que esse duelo começa de uma forma épica, porque o anunciador, como se fosse o rodeio, né? Ele começa dizendo o seguinte: hoje aqui tem que se ver relâmpago de caracol, o nevoeiro parar e dar eclipse no sol, a água do mar secar e eu pescar a baleia de anzol. E aquilo era maravilhoso para mim, porque era algo tão grandioso, só porque duas pessoas iam começar a cantar. E eu acho que aí eu me apaixonei pela palavra, né? Pelo discurso, pelo verbo. E é interessante que, durante a cantoria, quando o esperto da cidade muda o mote e dá em astronomia, e o caboclo, né, o Inácio da Catingueira, não sabe responder, e aí ele diz assim, ele abre dizendo para o Inácio, para o Romano, diz assim:
Seu Romano, eu lhe garanto de que ciência não tenho, mas para cantar consigo desenganá-lo hoje venho. Abra o olho e cuide em si, que eu vou tirar seus desdenhos. Eu bem sei que o senhor tem a força dos anéis, canta um ano, canta dois, canta 7, 9 ou 10, mas o nó que der com as mãos, eu desato com os pés. Isso ele se referia às coisas da caatinga. Quando ele dá o mote e martelo, aí ele diz: se desse o nó em martelo, vi o preto desatá-lo, mas como deu em ciência, cante só, que eu me calo. Aí ele baixava a cabeça e perdia. Mas perdia por uma desonestidade, não é? Porque o Romano tinha todas as condições de saber estudar a caatinga e estudar a astronomia. O Inácio da Catingueira, a única coisa que ele tinha como era estudar a caatinga, porque era o conhecimento dele. Mas isso foi muito importante para mim, Carlinhos, porque eu sofria, eu chorava, porque ele perdia a cantoria. Eu ficava com raiva do Romano toda vez que a minha avó cantava esse negócio. E isso me fez estudar. Eu não queria ser passada para trás por um Romano Espesso da vida, não é? Mesmo que eu soubesse das coisas da floresta, como sabia o Inácio da Catingueira, eu queria aprender outras coisas. Escuta, queria te agradecer. Nossa, 11 horas da noite. Queria te agradecer. Ai, meu Deus, nós começamos pela 9h30. Gente do céu, gente do céu. Queria te agradecer pelo carinho, enfim, pela live incrível, pelo ótimo papo e especialmente pela esperança que você transpira e renova e pela força. Obrigado por tudo. Força, aliás, força. Para nós. Siga firme, resista. Você é uma voz importante para esse país. Obrigada, foi um prazer conversar com você. E a resistência é nossa. Vamos todos os que podem ficar em casa, é a única forma da gente contribuir com isso. E força para a democracia. Um abraço na Patrícia, todo mundo aí que está com você. Um beijo. Obrigado. Tchau. Um beijo para todo mundo, gente. A live fica gravada para quem quiser, chegou no meio, não conseguiu acompanhar, quer mandar para algum colega, algum amigo, fica no youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Obrigado, gente. Um beijo para vocês. Ótima noite. E amanhã tem mais, tá? Beijo.